Boa noite. Eu irei apresentar agora o artigo que traz como título Quem judicializa na reabilitação fisioterapêutica? Como autores está eu, Luciana Januzzi, a professora Kelly Zocrato e a professora Vanessa Guerra. Essa apresentação ela vai constar da introdução, objetivo, metodologia, resultados, discussão e a conclusão. Historicamente, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma ampliação dos direitos fundamentais e, consequentemente, um avanço da judicialização. A judicialização consiste na intervenção do Poder Judiciário em questões de competências primárias do Executivo e do Legislativo. No Brasil, destaca-se a Constituição Federal de 1988, que garante, através da política SUS, a saúde como um direito. O SUS, construído a partir dos princípios de equidade, universalidade e integralidade, que por meio de ações de promoção, prevenção e recuperação, permite a todos o acesso à saúde. A judicialização na saúde inverte essa lógica, tratando a saúde pública como um mercado consumidor de novas práticas e novas tecnologias, favorecendo o individual ao invés do coletivo. Verifica-se na área da saúde a ampliação de novas tecnologias nas áreas de promoção, prevenção, recuperação de danos, diagnósticos, tratamento, reabilitação, o que ocasiona cada vez mais um aumento no custo da assistência à saúde e uma dificuldade de acesso à população ao nível especializado, o que gera uma demanda reprimida e um longo tempo de espera. A média complexidade, caracterizada por utilizar mais de tecnologias de saúde e onde também se encontra os serviços de reabilitação, ela torna-se um gargalo dentro da rede de atenção à saúde, caracterizada pelo subfinanciamento, a má qualidade de oferta dos serviços e a dificuldade de integração com os demais níveis de atenção na saúde. Dessa forma, a judicialização passa a ser um meio de acesso da população a esse nível de atenção. Logo, o objetivo desse estudo foi analisar o perfil das ações judiciais ajuizadas contra a Secretaria Municipal de Saúde de Betim em relação aos procedimentos fisioterapêuticos durante o período entre 2015 e 2019. Bem, esse estudo foi um estudo observacional transversal de abordagem quantitativa descritiva, em que primeiramente foi levantado todos os processos judiciais junto à Procuradoria do município de Betim, que colocavam a Secretaria Municipal de Saúde como réu do processo no período entre 2015 e 2019. Desses processos, foram analisados dados apenas dos processos relacionados à reabilitação. Esses processos tiveram avaliados dados referentes ao beneficiário do processo, a informações sobre o processo, a data de entrada desses processos, a representação junto ao judiciário e também a demanda que estava sendo pleiteada. Os dados, depois de coletados, passaram por uma análise descritiva por meio do software SPSS, versão 19, realizando uma análise de medidas de variabilidade, tendência central e distribuição de frequências. Como resultado desse estudo, identificou-se 874 processos que tiveram a Secretaria Municipal de Saúde como réu durante esse período de 2015 e 2019. Desses 874, 26 processos estavam relacionados com questões de reabilitação. A forma como esses processos foram colocados ao judiciário foram por meio de ação ordinária, na maioria, cerca de 81%. A representação desses processos ao judiciário foi feita, em sua maioria, cerca de 77%, por uma representação particular, então escritórios de advocacia. Com relação aos beneficiários do processo, a maioria dos beneficiários pertenciam ao sexo masculino
e tiveram uma mediana de idade de 13 anos, e o diagnóstico, na maioria desses beneficiários, pertenciam a diagnósticos neurológicos. Então, continuando a análise, né, dos dados coletados nesses processos, verificou-se que a maioria dos profissionais que prescreviam a demanda que era levada ao judiciário eram, em sua maioria, profissionais médicos, correspondendo aí cerca de 79%. A origem do atendimento, de onde partiam essas demandas que eram levadas ao judiciário, era na maioria do sistema privado de saúde, correspondendo aí cerca de 83%. E o município onde partia essa demanda, onde esses beneficiários eram atendidos, não eram o mesmo da onde esses beneficiários residiam, correspondendo aí cerca de 83%. O item solicitado por esses beneficiários junto aos processos judiciais, na sua maioria, correspondendo aí cerca de 81%, não correspondiam à tabela do SUS. Por meio dos resultados desse estudo, identifica-se que a ferramenta jurídica de escolha teria sido a ação ordinária. Entretanto, outros estudos que analisam as judicializações na área da reabilitação, como é o estudo do Moraes Teixeira e Santos, de 2019, indicam que a ferramenta jurídica de escolha é a tutela antecipada. Em relação à representação, esse estudo indicou que grande parte foi por meio de escritórios particulares de advocacia, embora outros estudos que analisam a judicialização na área da saúde identificam a representação por meio de defensoria pública. Esse estudo também nos sinaliza com relação ao profissional que encaminha as demandas judiciais relacionadas à reabilitação no município de Betim, que foram profissionais médicos e não pertenciam ao município, sinalizando aí um desconhecimento da rede e da oferta dos serviços de reabilitação no município de Betim. Grande parte dos itens que foram pleiteados nesses processos não estavam disponíveis na tabela SUS. Tal fato é semelhante a outros estudos de judicialização, no caso de medicamentos, que também demonstram que a maior parte dos itens que são pleiteados nesses processos judiciais não estão pertencentes à tabela SUS. Um fato que deve se destacar como resultado desse estudo foi o perfil das judicializações ser diferente do perfil assistencial. Verificou-se nesse estudo que os beneficiários das judicializações pertenciam ao sexo masculino e tinham uma mediana de idade de 13 anos, diferentemente do que se observa nos estudos assistenciais de reabilitação fisioterapêutica, com o predomínio do sexo feminino e uma faixa etária acima de 50 anos. As judicializações em reabilitação, na grande maioria das vezes, é vista como uma vilã por comprometer o orçamento público. Entretanto, elas sinalizam ao gestor as dificuldades que os usuários encontram na rede de assistência e reabilitação do município. Cabe ao gestor investir e melhorar a qualidade assistencial por meio de compras e manutenção dos equipamentos de reabilitação e o incentivo à educação continuada aos profissionais que prestam assistência de reabilitação no município. É necessário que toda a rede de saúde tenha uma melhor comunicação e conhecimento sobre ofertas e serviços de reabilitação nos níveis de atenção primário e secundário. É necessário o fortalecimento da assistência no nível primário, a fim de diminuir a demanda reprimida e a fila de espera evidenciada para o nível especializado, diminuindo assim esse gargalo encontrado na média complexidade da reabilitação. Boa noite a todos. Apresentaremos o artigo Ressarcimento ao SUS pelas operadoras de saúde para o Fundo Nacional de Saúde. O que isso representa? Autores Isaac Júnior de Jesus Costa, mestrando do Programa de Gestão em Serviços de Saúde, atuando na Santa Casa de Belo Horizonte, e Patrícia Guiar de Oliveira Soares, mestranda também do programa e atua no SAMU de Belo Horizonte. O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde, o SUS,
foi criado conforme artigo 32 da Lei 9.656 de 1998. E o que é o ressarcimento? Os serviços de atendimento à saúde previstos nos contratos das operadoras de saúde, quando prestado a seus consumidores e respectivos dependentes, instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde, deverão ser pagos pelas operadoras ao SUS com base em regra de valoração aprovada e divulgada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, mediante crédito ao Fundo Nacional de Saúde, FNS. O decreto 64.867 de 69 instituiu como um fundo especial o FNS. Os recursos alocados junto ao FNS destinam-se ainda às transferências para os estados, o Distrito Federal e os municípios com a finalidade de ações e serviços de saúde, bem como investimentos na rede de serviços e na cobertura assistencial e hospitalar no âmbito do SUS. Como acontece o ressarcimento? O beneficiário do plano de saúde é atendido no SUS. Esse atendimento é identificado pelo sistema, uma notificação é encaminhada para a operadora. Essa pode, por um lado, apresentar impugnação em primeira instância ou recurso em segunda instância, a ANS, que poderá indeferir a decisão, devolvendo-a à operadora ou deferi-la e arquivá-la. Por outro lado, a operadora aceita e paga a ANS, que encaminha o recurso ao Fundo Nacional de Saúde, ou não paga a ANS, que encaminha para a dívida ativa. Qual é a questão norteadora do artigo? Quais os valores repassados ao FNS por ressarcimento ao SUS por operadoras de saúde no intervalo de 2001 a 2019? Objetivo: apresentar a representatividade do ressarcimento ao SUS no contexto das operadoras de planos privados de saúde ao Fundo Nacional de Saúde. Metodologia: é um estudo exploratório, estudo de caso exploratório com análise de registros disponíveis no portal da Transparência do Governo Federal, Ministério da Saúde e ANS. No caso, os dados são de domínio público, o que dispensa a liberação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. Análise e discussão dos dados. O quadro 1 apresenta os dados de ressarcimento ao SUS de 2001 a 2019, sendo que 70% dos atendimentos foram impugnados pelas operadoras, ou seja, cerca de mais de 7 bilhões de reais, ou 70%, foram contestados pelas operadoras entre aquilo que foi considerado intempestivo e o que foi indeferido, de mais de 3 bilhões de reais, voltaram à condição de serem ressarcidos ao SUS. Deste montante, até a data da publicação do boletim, mais de 5 bilhões de reais foram cobrados, gerando GRU, que é a Guia de Recolhimento da União. No quadro 2, apresenta o que ocorreu com os valores impugnados no período de 2001 a 2019. No final de todo o processo, 67% dos valores que geraram GRU foram de fato ressarcidos ao SUS, ou seja, 4 bilhões de reais foram repassados ao Fundo Nacional de Saúde. Esses valores já com juros e multas. Contudo, esses valores equivalem apenas a 38% do valor elegível ao ressarcimento, que o total seriam mais de 10 bilhões de reais. O quadro 3 foram os atendimentos cobrados com GRU de 2001 a 2019, segundo a 9ª edição do Boletim Informativo, utilização do Sistema Único de Saúde por beneficiários de planos de saúde e ressarcimento ao SUS. Desde 2014, são realizadas no SUS, em média, 3 milhões de internações a cada trimestre e dessas internações, cerca de 58,5 mil são potencialmente ressarcíveis ao SUS, o que equivale a 1
1,96% das internações e dos 7 milhões de atendimentos ambulatoriais de média e alta complexidade. Em torno de 102 mil são de pacientes beneficiários de planos privados, ou seja, 1,46% dos atendimentos ambulatoriais poderia ter sido feito ou realizado na rede privada de prestação de serviços de saúde, de acordo com o contrato dos beneficiários com as operadoras de saúde. O total repassado para o fundo, acumulado até dezembro em 2019, foi de 4 bilhões de reais. Os relatórios da gestão da diretoria executiva do FNS, que foram publicados no site do órgão, estão na aba de prestação anual de contas e vão de 2005 a 2016. Infelizmente, não foi possível encontrar as publicações de 2017 a 2019 e nem identificar a arrecadação total do FNS para que fosse possível comparar a representatividade do ressarcimento ao SUS nesses períodos, no mesmo formato disponibilizado nos anos de 2015 e 2016. Como considerações finais, a Constituição Federal de 88 diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ela determina a complementariedade da saúde privada, ou seja, os sistemas são suplementares e não substitutivos. A intenção de criar uma forma de compensação dos gastos da saúde pública com os usuários que possuem os mesmos serviços pelas operadoras de saúde, com os valores sendo pagos pelas operadoras, gerou a regra de ressarcimento do SUS. Apenas 38% dos recursos elegíveis para o ressarcimento são de fato destinados ao SUS. 8% de toda a receita arrecadada pelo Fundo Nacional de Saúde, ou seja, a segunda maior fonte de recursos do fundo, é o ressarcimento das operadoras de saúde, que elas relutam em pagar. 67% dos recursos devolvidos, conforme o boletim, não têm dados a respeito da destinação de tais recursos quando recebidos pelo FNS. Com base no princípio da transparência da administração pública, o rastreamento desses recursos na aplicação em ações e serviços de saúde é ponto importante de discussão para a gestão pública tripartite. São necessários maiores estudos para analisar essa questão com mais profundidade. A intenção desse artigo é iniciar uma discussão a respeito do tema, trazendo luz a uma questão gerencial e política tão importante para o financiamento da saúde. Essas são as nossas referências e aqueles que se interessarem de entrar em contato com os autores, segue os e-mails dos mesmos. Obrigada! Olá, meu nome é Caroline e eu vou apresentar o artigo Mudanças nos denominadores do Programa Previne Brasil, repercussão para municípios urbanos de grande porte, de autoria de Caroline Schilling, Emerson Leite e Radla Ked. Então, como introdução, o Programa Previne Brasil foi instituído pelo Ministério da Saúde enquanto um novo modelo de atenção primária à saúde, composto inicialmente por captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas. O pagamento por desempenho considera os resultados alcançados pelas equipes em 7 indicadores, sem distinção de perfil de municípios. E o incentivo corresponde ao somatório dos resultados obtidos por equipe, gerando um indicador sintético final, que é o ISF, e que é calculado quadrimestralmente. E desde a instituição do programa, os denominadores utilizados para cálculo dos resultados sofreram 2 modificações, impactando assim no resultado alcançado pelos municípios. O objetivo desse artigo é analisar a repercussão da mudança dos denominadores utilizados na apuração dos resultados dos indicadores do Programa Previne Brasil para municípios urbanos e de grande porte populacional com população superior a 1 milhão de habitantes. Como referencial teórico, verificou-se que o pagamento por desempenho é um método de transferência de recursos financeiros a provedores ou serviços de saúde conforme resultados alcançados em indicadores. E o monitoramento e avaliação de desempenho de ações da atenção primária à saúde é relevante para a gestão em saúde,
à medida que a implementação de indicadores contribui para a avaliação de processos de trabalho e da resolutividade do serviço, já que possibilita acesso a informações de resultados em saúde, o que pode melhorar a qualidade e o custo da assistência. E os indicadores de pagamento por desempenho do Programa Previne Brasil apresentam regras específicas de apuração dos resultados, assim como possibilidades de denominador. Então, consideram um denominador estimado ou informado. O denominador estimado, ele considera o percentual esperado de pessoas com determinada condição de saúde, de acordo com dados epidemiológicos e estatísticos obtidos do SINASC e da Pesquisa Nacional de Saúde. E para o denominador informado, o Ministério da Saúde considera a quantidade de pessoas cadastradas com determinada condição de saúde identificadas pelo município, que seria a população real. E ao longo dos anos, houveram mudanças nas regras de utilização desses denominadores. Então, como mostra na figura, nos anos de 2019 e 2021, era considerado o denominador de maior valor. Essa regra mudou, então, em janeiro e junho de 2022, passou a ser considerado o denominador informado quando o cadastro total da população fosse igual ou superior a 85% do potencial, conforme IBGE, e a partir de julho de 2022 passou a ser considerado o denominador informado quando o cadastro da população alvo do indicador fosse igual ou superior a 85% em relação ao estimado. Então, janeiro a junho considerou o cadastro total e, a partir de junho, população alvo do indicador. Porém, o Brasil é um país com grande heterogeneidade e o pagamento por desempenho não considera essas diferentes realidades nacionais, o que pode dificultar o alcance das metas pelos municípios. Além disso, o Brasil apresenta um sistema de saúde misto, composto pelo Sistema Único de Saúde e também pela rede privada ou suplementar, que pode ser um desses dificultadores para identificar a população-alvo dos indicadores, já que muitas vezes a população atendida por planos de saúde, elas podem estar cadastradas em um centro de saúde, mas utilizar o serviço às vezes apenas de vacina, farmácia, não possibilitando essa identificação enquanto uma população alvo do indicador. Então, como metodologia, trata-se de estudo transversal descritivo, de abordagem quantitativa, realizado a partir de dados secundários obtidos do portal eGestor Atenção Básica e do ANS Tabnet. Os dados coletados foram obtidos do relatório de financiamento da APS, referente a financiamento e a resultados do ISF do pagamento por desempenho. E foi para apenas os meses de junho e julho de 2022, que foi exatamente esse período de transição da regra do denominador. Também foi analisada a taxa de cobertura de planos de saúde em junho de 2022 do portal da ANS. Então, para análise dos dados foram considerados tipologia, porte populacional, cobertura de planos de saúde, a nota do ISF e o financiamento. E para a tipologia foi considerada apenas os municípios urbanos e para o porte populacional apenas os municípios de grande porte e com o recorte dos municípios com população superior a 1 milhão de habitantes, que abrangeu um total de 17 municípios brasileiros. E para o tratamento e análise dos dados coletados foram utilizadas as planilhas em Excel, realizando a estatística descritiva por meio de distribuição absoluta e relativa. E a análise consistiu na verificação de municípios que sofreram impacto na nota do ISF e no financiamento com essa alteração da metodologia do denominador, trazendo então reflexões baseadas na literatura. Para a análise e discussão dos resultados, verificou-se que dentre os municípios analisados, 6 não alcançaram o potencial de cadastro total igual ou superior a 85% em relação à população estimada para o IBGE. E em relação à avaliação com esse denominador de 85% do cadastro total da população, para 4 municípios não houve alteração de resultados alcançados com essa mudança. Já 5 municípios tiveram notas menores se utilizasse esse cadastro total da população, que coincide com os municípios que não conseguem alcançar
esse percentual de 85% da população estimada pelo IBGE. Já em relação à mudança, utilizando 85% do cadastro do público-alvo dos indicadores, 8 municípios já obtiveram notas menores com essa mudança, então com um impacto maior, né, para esses 8 municípios, porque a variação da nota do ISF com essa mudança de julho em relação a junho foi de 4% a 68%. E verificou que esses municípios, eles alcançam os 85% do total de cadastro, mas não os 85% do público-alvo dos indicadores. E esses 8 municípios, eles apresentam alta cobertura de planos de saúde, que variou de 29,7% a 55,6% da população do IBGE. Dessa forma, então, a cobertura de planos privados de saúde pode influenciar realmente no resultado de cadastro da população-alvo dos indicadores, considerando que normalmente essa população não utiliza os serviços de saúde do SUS. Muitas vezes eles recusam a visita do ACS, o que dificulta essa análise dos municípios para considerar esses usuários. Então, o programa Previne Brasil poderia considerar algumas situações para cálculo desses indicadores. Então, desconsiderando talvez a população coberta, né, parte dessa população coberta pela saúde suplementar, assim como outros modelos de financiamento, como da Inglaterra, que apresenta pagamento por desempenho, mas que disponibiliza para médicos relatórios de exceção. E com relação ao financiamento, para 9 municípios não houve perda desse financiamento, ou a perda foi mínima, menor do que 2%, com essa mudança da regra. Porém, para os 8 municípios que tiveram resultados piores, essa mudança da regra também impactou no financiamento. E se a regra anterior fosse mantida, esses 8 municípios receberiam de 0,4% a 30,1% a mais de financiamento, então mostrando realmente esse impacto. Como conclusão, verificou-se que a alteração dos denominadores dos indicadores impactou nos resultados alcançados e no financiamento para alguns municípios urbanos com mais de 1 milhão de habitantes e com elevada cobertura de planos privados de saúde. Assim, sugere-se que o Ministério da Saúde considere parâmetros adicionais de ajustes de algumas situações que impactam na cobertura desses usuários do SUS, como os pacientes atendidos pela saúde suplementar, às vezes em acompanhamento em outros níveis de atenção à saúde e a própria recusa a atendimentos. Esse trabalho pode estimular reflexões e estudos acerca dos indicadores do Programa Previne Brasil, qualificando o programa, e apresenta como limitações o quantitativo de municípios analisados e o período de análise. Essas foram as referências utilizadas e agradeço a atenção. Olá! O artigo intitulado Práticas Integrativas Complementares em Trabalhadores Assistenciais de Saúde, Trajetória da Extensão à Pesquisa, tem como autores Eleonora Arantes, mestre em Gestão de Serviços de Saúde pela UFMG, Cíntia Clemente, mestranda em Enfermagem pela UFMG, professora doutora Vanessa de Almeida, do Departamento de Gestão em Saúde da UFMG, e professora doutora Mary Abreu, também do Departamento de Gestão em Saúde da UFMG. Os transtornos mentais e comportamentais foram o segundo principal motivo de afastamento dos profissionais de vínculo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, do Hospital das Clínicas da UFMG no ano de 2017. Evidenciada a necessidade de promoção do autocuidado e melhoria da saúde mental desses trabalhadores, foram propostas terapias complementares e integrativas, as PICs, Práticas Integrativas Complementares de Saúde, por meio do projeto de extensão Cuidando de Quem Cuida com as PICs, vinculado ao UFMG. Foram especificamente aplicadas as práticas de auriculoterapia, aromaterapia, tai chi chuan, reiki, I Ching e terapia floral. As PICs, reconhecidas pela OMS como alternativa de baixo custo, englobam ações que visam estimular os mecanismos naturais de prevenção de doenças
e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras. Com a finalidade de suprir a questionamentos e lacunas de comprovações científicas de tais práticas, derivou-se do projeto de extensão uma pesquisa que se encontra em andamento, com o objetivo de avaliar a eficácia da aromaterapia na redução dos níveis de estresse e ansiedade, qualidade do sono e tabagismo entre trabalhadores da saúde do HC. No Brasil, em 2006, as PICs passaram a ser incorporadas no SUS, sobretudo no âmbito da atenção básica, por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a qual está voltada para a prevenção de agravos e a promoção e recuperação da saúde a partir do cuidado continuado, humanizado e integral em saúde. Um dos objetivos da política é a contribuição na ampliação e resolubilidade dos serviços de saúde, e também garantir acesso às PICs com qualidade, eficácia, eficiência e segurança no tratamento. A partir de 2006, foram reconhecidas e incorporadas ao SUS um total de 29 práticas, dentre elas a aromaterapia. A aromaterapia é uma prática terapêutica que utiliza propriedades dos óleos essenciais para a recuperação do equilíbrio do organismo, com fins de promoção da saúde física e mental. Os óleos essenciais contribuem para diversas respostas, tanto farmacológicas quanto psicológicas, atuando como analgésicos, sedativos, ansiolíticos, antidepressivos e anticonvulsivantes. Os óleos essenciais podem contribuir para uma melhora das doenças mentais, como a depressão, ansiedade, demência, alívio da insônia e distúrbios cognitivos. Os trabalhadores da área da saúde estão frequentemente expostos aos fatores de estresse no ambiente de trabalho, devido às características deste trabalho, com necessidade de expressar mais empatia e preocupação com o paciente. E isso é uma carga emocionalmente consistente para o profissional de saúde. O esgotamento é um problema histórico entre os colaboradores da saúde, por serem submetidos a jornadas prolongadas, salários precários, demandas de trabalho intensas, não saberem lidar com o trabalho em equipe e recursos e materiais escassos. O transtorno do estresse pós-traumático tem prevalências mais elevadas em trabalhadores da saúde se comparado com a população geral, devido a diversos motivos, tais como exposições aos fatores de risco, como perigo de contaminação, tomada de decisões difíceis, perda de pacientes, responsabilidade no tratamento e ruptura das estruturas de suporte normais. Ademais, é importante salientar que o profissional de saúde tem um ambiente enraizado em suportar altos níveis de estresse na rotina de trabalho, podendo acarretar, além desse estresse, um elevado esgotamento. Outra característica afetada é o sono. A ocorrência de um sono insuficiente pode ser devido a fatores como trabalhos e turnos irregulares e cargas de trabalho elevadas que causam impacto no processo homeostático e consequências psicobiológicas. O estresse relacionado ao trabalho é uma condição capaz de gerar problemas de saúde, físicos e mentais, podendo levar ao consumo excessivo de tabaco. O hábito de fumar é frequente em trabalhadores da saúde. Trata-se de um relato de experiência mostrando a trajetória e consolidação do projeto de extensão Cuidando de Quem Cuida, do curso de Gestão de Serviços de Saúde da UFMG e origem do projeto de pesquisa da Escola de Enfermagem também da UFMG, intitulado Avaliação da Eficácia da Aromaterapia na redução dos níveis de estresse e ansiedade, qualidade do sono e tabagismo entre trabalhadores da saúde. A pesquisa em andamento foi submetida aos comitês de ética e pesquisa, tanto da UFMG quanto do Hospital das Clínicas. Possui população composta por trabalhadores assistenciais que atuam no complexo hospitalar do HC.
Nessa pesquisa será realizado um estudo experimental do tipo ensaio clínico controlado, randomizado e duplo cego, em uma amostra de 180 trabalhadores assistenciais do pronto atendimento e centro de terapia intensiva, para avaliar os efeitos da aromaterapia na redução dos níveis de ansiedade, estresse relacionado ao trabalho e perda de sono. E também um estudo quase experimental do tipo antes e depois, em uma amostra de cerca de 120 trabalhadores fumantes para avaliar a eficácia da aromaterapia no consumo de tabaco desses trabalhadores. Quanto aos resultados do projeto de extensão, no período de outubro de 2018 a abril de 2019, foram realizados 405 atendimentos, e no período de agosto de 2020 a junho de 2021, 185 atendimentos. O projeto de extensão conta com a participação de voluntários, extensionistas, bolsistas e mestrandos. O grupo se reúne semanalmente para a discussão do projeto de extensão, bem como para a condução do projeto de pesquisa, financiamentos e produções científicas relacionadas às PICs. Como conclusão, em todo o período de realização do projeto de extensão Cuidando de Quem Cuida, foi relatado pelos trabalhadores que passaram pelo atendimento alguma melhora em sua qualidade da saúde mental, ou pelo menos algum conforto para seguir a rotina laboral. Esses resultados refletiram na qualidade das condições de trabalho, tornando-as mais harmoniosas, reduzindo o absenteísmo, aumentando a produtividade e beneficiando o progresso das relações interpessoais no ambiente hospitalar. A partir dos resultados do projeto de pesquisa, é possível que sejam feitas proposições de aplicação da aromaterapia, considerando tanto as características do processo de trabalho de cada classe profissional, como a queixa de maior predominância, contribuindo para a melhoria do ambiente de trabalho e da condição de saúde física e mental desses trabalhadores. Sob o ponto de vista da gestão organizacional, a incorporação do atendimento utilizando a aromaterapia como rotina do serviço ocupacional potencialmente contribuirá para menor absenteísmo dos trabalhadores, maior eficiência nas interações multiprofissionais e nos processos de trabalho, refletindo em uma prestação de serviços adequada, com incremento da qualidade da assistência à população. Essas foram as referências utilizadas nesse vídeo. Deixamos aqui nossos agradecimentos à Pró-Reitoria de Extensão, à Graduação de Gestão de Serviços de Saúde, à Pós-Graduação de Enfermagem, ao Hospital das Clínicas e à empresa Young Living. E divulgamos também o nosso endereço do Instagram, @terapias.hcufmg. Muito obrigada!